Então, olha só, gente, para começar, vamos fazer uma breve revisão aqui, bem rapidinha, tá? Se você não tiver dificuldade, você pode avançar. Que função é essa daqui? É a função seno de x. Como é que eu sei, gente? Se a gente fizer a tabelinha aqui, ó, a gente observa que a função seno que passa pela origem, tá? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá vendo? O gráfico vai de menos 1 até 1, tá? De menos 1 até 1, passa pela origem, seno de 180 graus, ou seja, π é 0. Então, fica fácil identificar a função seno de x, porque ela é a função que passa pela origem do plano cartesiano. E esta função, qual que é? Obviamente, então, é a função cosseno. Pelo mesmo motivo, se você tiver dúvida, lembra da tabelinha? Qual é o cosseno do ângulo zero? Cosseno é 1. Então, no gráfico, o ponto 0,1 é o primeiro valor aqui que aparece nesse período que eu destaquei aqui para vocês, tá, gente? Eu destaquei nesse gráfico o período de 0 a 2π. Nós sabemos que a função seno, cosseno e tangente, o período é 2π. Então, eu destaquei só esse intervalo aqui para ficar mais fácil para você identificar, tá? E se fosse essa função, qual que seria? A função tangente, tá? A função tangente é aquela que tem essa curva que passa pelo 0, 0 também, mas que quando se aproxima do ângulo de 90 graus ou π sobre 2, o valor tende a mais infinito. Porque, gente, não existe tangente de π sobre 2, tá? O gráfico vai ficando cada vez mais próximo do valor 1, mas nunca encosta, tá? Em x igual a π sobre 2. Agora, e se eu colocar os dois aqui, de seno e cosseno, fica mais fácil ainda para você comparar os dois gráficos. Olha, essa é a função seno, passa pelo 0, 0. Essa é a função cosseno, passa pelo 0, 1, tá? O período é o mesmo, o período é 2π. Valor máximo e valor mínimo também é o mesmo. A amplitude aqui, né, é 1, e aqui eu tenho o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Não existe seno de um ângulo maior que 1, tá? Coloquei os dois gráficos aqui das funções originais, seno de x e cosseno de x. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, o que acontece se eu acrescentar à função seno um valor fixo a. Então, vamos lá. Se eu acrescentar um valor a, o que vai alterar na função seno? Essa é a função seno normal. O que vai acontecer? Aqui eu coloquei um exemplo, gente, para vocês. Eu tenho aqui a função seno, simplesmente seno de x. Aqui eu estou considerando nesse gráfico que os meus parâmetros aqui são os elementos neutros, ou seja, 0, 1, 1 e 0. Agora, o que vai acontecer se eu alterar aqui o valor de A? Eu fui aumentando o valor do meu parâmetro A. O gráfico deslocou. Se eu parei no 1, deslocou uma unidade. Se eu parei no 2, 2 unidades. E assim sucessivamente. Então, acho que fica bem claro para vocês aqui, através dessa animação, que a função desse parâmetro A é deslizar o meu gráfico para cima ou para baixo, de acordo com o valor que eu vou alterando aqui. Tá vendo? Ó, desliza para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Tá? Então, qual é a função do meu coeficiente, do meu parâmetro A? É deslizar para cima ou para baixo a minha função trigonométrica, certo? Vamos observar aqui agora neste gráfico, eu coloquei uma animação onde vocês vão poder observar, da mesma forma que eu fiz com o A, observar todos os outros parâmetros, qual é a interferência deles no gráfico. Então, vamos aqui, gente, olha. Primeiro eu vou alterar aqui o A. O que aconteceu? Deslizou para cima ou para baixo, tá? De acordo com o valor que eu atribuí para A. Então, o A interfere onde? Tá? No deslocamento do meu gráfico para cima ou para baixo.
Agora eu vou modificar o valor de B. O que vai acontecer se eu modificar o B? Observem aqui, ó. Eu estou alterando o valor de B. Ah, ele vai interferir, gente, na amplitude do meu gráfico da função seno. Olha, aqui a minha amplitude é maior, tanto que o ponto máximo aqui está no 3. Da função seno de x era quanto? Era 1. À medida que eu vou alterando aqui o valor do meu B, essa amplitude vai aumentando ou diminuindo de acordo com o valor que eu atribuí para B. Inclusive, quando o B é negativo aqui, ó, observe, o gráfico fica invertido, tá? Então, o B ele interfere na minha amplitude. E o C? O que vai acontecer com o C? Ó, aqui ainda é o B, certo? Agora eu vou passar para o C. Vamos lá? Olha aqui, gente. É muito claro perceber aqui, ó, vou fazer devagar. Ó, o B, ele interfere como se fosse uma mola. Ele estende ou ele comprime o meu gráfico, tá? Então, é como se fosse uma mola. Ele estende ou comprime. Isso, indiretamente, o que vai acontecer? Ele vai alterar o meu período. O período da função seno de x é 2π. E da função cx, ou seja, eu tenho um valor aqui multiplicando o meu gráfico. Se eu tenho um valor, o meu ângulo, se eu tenho um valor multiplicando o meu ângulo aqui, esse gráfico, vamos supor, vamos pegar esse exemplo, ó. Aqui era 2π. Agora vamos mudar aqui, gente. Só um minutinho que disparou o meu gráfico aqui, ó. Eu vou mudar um pouquinho, pôr um valor bem conveniente aqui, ó. Aqui tá bom, né? Olha o que aconteceu. O intervalo que demora para eu completar um período na função seno, em menos tempo eu completo a função seno de cx. Então, o meu coeficiente C aqui, ele interfere no período da minha função seno. Então, ele estica ou ele encolhe na horizontal e na vertical, certo? Vamos para a próxima tela. Olha aqui, o coeficiente D eu coloquei separado, gente, porque confunde um pouco, às vezes, o coeficiente D com os outros coeficientes, fica mais sutil identificar. Agora, olha o que vai acontecer aqui, ó. O meu gráfico, ele está deslizando para a esquerda ou para a direita. Qual a diferença do parâmetro C com o parâmetro D? O parâmetro D, ele mantém o mesmo formato da função seno. Ele simplesmente escorrega, ó, ele desliza para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, quando eu somo um valor, e para a direita, quando eu subtraio um valor. No gráfico do parâmetro C, na verdade, ele interfere em esticar ou comprimir a minha função. O formato muda completamente. Aqui não, o formato é o mesmo, tá vendo? Fica claro. Então, aqui, quando o meu D é 0, eu não estou acrescentando nada ao ângulo, então mantém-se, então, a função simplesmente f de x igual a seno de x. Vou pegar um exemplo aqui para ver se vocês identificam, gente. Se vocês conseguiram entender, então. O meu coeficiente parâmetro A aqui, o que aconteceu? Eu atribuí 1, então o meu gráfico deslocou para cima uma unidade. Era aqui no 0, foi para 1. Então, essa minha função passa a ser f de x igual a 1 mais seno de x. E não função simplesmente de seno de x. E o B, o que acontece com o B? Ele aumentou aqui a minha amplitude, porque eu acrescentei um valor. Quanto que eu acrescentei aqui? 3 unidades aqui. No caso, meu B seria 3. Vamos ver essa animação, olha, que acontece e acompanhar o valor B, tá? Olha, o meu B aqui que vai acontecendo, olha lá em cima, o controle deslizante ali, ele mostra direitinho o valor, olha. Aqui é 3, ó. Quando for 3, deixa eu tentar parar aqui certinho no 3 para vocês compararem. Bom, tá próximo, né, gente? Dá para entender, né? Aqui, olha, 3,3. Então, aqui o meu B seria 3,3.
Então, o B, ele interfere na minha amplitude, tá? O coeficiente C, ele interfere, fazendo separado aqui, meu coeficiente C, ele interfere no meu período. Ele estica ou encolhe o meu gráfico, tá? E aqui o coeficiente D, que é o valor que eu somo a um ângulo, ele vai interferir onde? Ele vai deslizar o meu gráfico para a esquerda, se eu diminuir um valor, ou para a direita, se eu aumentar um valor. Certo, gente? Aqui, tá? Eu coloquei para vocês, mesma coisa, para ficar bem claro, ó, o A, ele desliza para cima ou para baixo. O B, muda a amplitude, aumenta ou diminui. O C, estica ou encolhe, muda o período. E o coeficiente D, o que ele faz? Ele vai simplesmente deslizar o meu gráfico para a esquerda ou para a direita. Ficou claro, gente? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide para a gente finalizar isso aqui, ó. Então, entendendo, ó, o A interfere em deslocar o meu gráfico para cima ou para baixo. O meu B, o que ele interfere? Na amplitude, tá? Se ele vai esticar ou para cima ou para baixo. Esse é o coeficiente B, tá vendo? O movimento do coeficiente B, ele interfere na minha amplitude. O C interfere onde? No período, tá? E o D interfere no deslocamento da direita para a esquerda. Aí, para finalizar, gente, eu coloquei aqui um exemplo de uma questão que caiu na FUVEST, bem legal para vocês testarem aí. Então, antes de eu colocar a resposta aqui, dá um pause no vídeo, tenta fazer sozinho, tenta identificar, olha, dá um pause aí, tenta fazer. Mas agora eu vou colocar a resposta para vocês conferirem se vocês interpretaram corretamente esse gráfico. Admitindo que a linha pontilhada, esse gráfico aqui, representa o gráfico função seno de x, que é a original, e que a linha contínua, esta daqui, representa o gráfico de uma função que tem um parâmetro aqui, no caso, na aula de vocês, eu chamei de B, que aqui é alfa, e o parâmetro C foi chamado de beta. Aqui pediu para você analisar quais são os possíveis valores para alfa e beta. Não são nem valores, em que intervalo eles se encontram. Então, vamos analisar, gente. O que acontece aqui, ó? A minha amplitude foi modificada. Se a minha amplitude foi modificada, essa amplitude, quem muda a amplitude é o meu coeficiente, meu parâmetro B, que no caso aqui é chamado de alfa. Tá. Se esse é o gráfico da função seno de x, esse gráfico aqui é de uma função que tem uma amplitude menor. Qual é a amplitude da função seno? É 1. Então, esse gráfico tem amplitude menor que 1. Por que é maior que 0? Porque ele não está invertido. Então, é entre 0 e 1. Então, eu já posso falar aqui que a minha amplitude aqui, o meu alfa, está entre 0 e 1. Então, uma das alternativas seria ou a A, ou a B, ou a D, ou a E. Tá, agora vamos analisar o beta. O beta, quem que é? Aquele que eu chamei de C, parâmetro C nos slides anteriores. Tá, o que ele faz? Ele muda o período, encolhe, né? Diminui o período ou aumenta o período. Vamos comparar aqui, ó. Esse é o gráfico da função seno. O período 2π é aqui, completa, né? O período aqui, em 2π. Já este gráfico de linha contínua, que é o que a gente está analisando, ele demora um pouquinho mais, ou seja, se vocês observarem bem, é o dobro. Se aqui é 2π, aqui é 4π. Sabe o que isso significa, gente? Que, na verdade, o meu gráfico aí foi dividido, o meu parâmetro aqui, que era 1 antes, é a metade, porque é inversamente proporcional. Se eu multiplico por 2, eu vou reduzir o período em 2 vezes, ou seja, dividir por 2. Então, aqui eu tenho um período de 4π. Se vocês lembrarem, gente, olha,
vamos escrever isso que fica mais fácil para vocês entenderem. A função seno, o meu alfa aqui seria 1. Nessa função que eu chamei de g, que é essa função contínua, a função f, a amplitude da função f é maior que da função g. Isso significa que o meu alfa está entre 0 e 1, como eu já tinha falado para vocês. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? O meu período era 2π, agora o meu período ficou o dobro, 4π. Lembram que a fórmula de período é 2π sobre esse coeficiente aqui, esse parâmetro b? Se é 2π sobre b, quanto maior for esse valor, menor vai ficar o meu período, por isso que é inversamente proporcional. Então, eu posso deduzir aqui que o meu perímetro é menor que 1, porque 1, se fosse 1 aqui, seria a função seno de x, basicamente. Então, o meu período está entre o meu parâmetro beta está entre 0 e 1. Ele é menor que 1, porque aumentou aqui o meu tempo de período, então significa que eu diminuí aqui o valor do meu parâmetro beta. Então, qual seria? Entre 0 e 1, o parâmetro alfa, e entre 0 e 1, o parâmetro beta. Ficou claro, gente? Então, essa é uma função, uma questão da FUVEST. Peguem outras questões que envolvam esse assunto, treinem bastante, tá? Para você aprofundar e sair do básico. Função seno, cosseno e tangente, isso todo mundo tem que saber, todo mundo acerta. O que faz a diferença, principalmente quando o aluno faz uma prova, um vestibular, é ele ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, que essa questão, por exemplo, exige isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu sou a professora Sandra Celeste. Antes de terminar a apresentação, se inscreva ali embaixo no meu canal do YouTube e acompanhe também pelo Instagram. Eu tenho algumas dicas e aviso quando eu vou postar mais alguma aula, tá? E se gostarem, dá uma curtida aí e façam comentários e sugestões da aula, tá? Até mais, até uma próxima aula.